Às vezes ser burguês não é um problema, né? Só de ter consciência disso. É. Obrigado por você estar me consolando da minha vida sem sentido e maléfica. Minha Ah, vida mas toda cruel vida para as sem pessoas. sentido. É verdade, né? Fundamentalmente se chama existência. Mas o Renato começou a fazer negócio com uma bruta importadora Brasil-África e começou a entrar em contato com uma série de grupos africanos que querem investir em cultura e estabelecer pontes, inclusive acadêmicas, né, entre o Brasil e a África. Na verdade, entre o continente americano e a África. Porque existe um movimento africano que entende que das 5 regiões que tem a África, tem mais uma sexta, né, que é a diáspora. E o Renato veio falar comigo um tempo atrás, numa uma hora que eu não estava pensando nas coisas, né? Eu fiquei pensando em conhecidos meus que poderiam utilizar a bolsa e fazer pesquisa na África também e tal, e fazer ponte. Eu não estou em nenhuma faculdade de maneira integrada, né? Que eu posso fazer de proposta para Santa Marcelina? Souza Lima nem pensar, né? Mas aí por outros motivos. E aí eu lembrei, né? Quer dizer, eu fui tomando consciência. Primeiro, uma coisa que eu já tinha percebido, que o ciclo do ouro mineiro tem a ver com a Estrada Real, que era uma outra coisa que eu queria fazer e tal, né? Pesquisar e viajar pela Estrada Real e tudo. Quando eu vi, na minha ignorância, né, que eles coincidiam, fiquei super empolgado, voltei a pensar nisso, né? Só que, de repente, eu comecei a pensar numa série de coisas. Eu comecei a pensar que essa pesquisa podia ser mais multifacetada, né? Envolvendo historiadores que se interessassem, envolvendo outros tipos de pesquisadores. Isso podia incluir a minha pesquisa de música popular, porque eu podia pesquisar as relações contrastantes de expressões culturais na região da Estrada Real, musicais, né, especificamente, mas não precisa se restringir a isso, e fazer levantamento de expressões musicais anteriores, porque deve ter algum registro, uma vez que a Estrada Real foi muito usada, né? Todo viajante deve ter passado pela Estrada Real e registrado alguma coisa. Eu tenho aqui vários relatos de viajantes, né? Eu comecei a pensar nisso e falei assim, caramba, né? Mas isso aí vai gerar um trabalho que a gente vai ficar coletando dados e fazendo pesquisa e tudo, vai demorar, né? Para, por exemplo, gerar livros, porque vai ser livros com pegadas diferentes, vai ter artigos antes. E aí, Iva, eu falei, poxa, mas o projeto inicial disso podia ser fazer uma série de documentários inicialmente. Gostei, gostei. E aí? Da gente começaria a ir captando imagem e fazer capítulos. Porque o que acontece com a Estrada Real? A Estrada Real sai, né? Sai, mas ela tem um ponto que ela começa em Paraty e ela vai subindo, né? Ela começa em Paraty, ela volta para dentro de São Paulo, volta para o Rio, porque na verdade é aquela tripinha de São Paulo, né? E Uhum. começa a caminhar em Minas, em várias cidades. Até que ela, eventualmente, passa por Belo Horizonte e vai até Diamantina, se não me engano. Quando ela volta, tem um outro caminho da Estrada Real que dá no Rio de Janeiro. Eu falei, caralho, a gente tem
material para caramba para explorar, porque são dezenas de cidades. Aí eu comecei a viajar, né? Porque puta, a vontade de explorar história urbanística, a história em sentido mais tradicional mesmo, história das cidades, do caminho de cada cidade. Aí comecei a pensar em coleta de folclore da região. Imagina o que tem de folclore na região, nas cidades do interior, né? Fazer as fotos, claro, dos tempos, do universo barroco, das coisas da arte. Mas a gente poderia fazer uma série documental da Estrada Real, seria o que ligaria essas coisas inicialmente. Você conhece aquele projeto do Mar Sem Fim? Não. Eu gosto, acho bem interessante o Mar Sem Fim. O Mar Sem Fim é um grupo que captou recurso para isso e tal, um grupo que tem um capitão, um navegante, né? E eles fizeram a costa brasileira do Chuí ao Iapoque. Então eles foram descendo, foram captando imagem, parando em várias cidades e tal. São poucos episódios, porque também era um programa de televisão, então acho que tinha um número de episódios definido. Eu gostei do programa, mas eu fiquei meio de bode, porque para mim acontece em saltos, né? Mas é só costa. Então ficar dando saltos. A costa brasileira é muito grande, né? Não cabe lá nos 9, 10 episódios que eles fizeram, não cabe nisso. Mas era para televisão, TV aberta, não sei se era TV Cultura. E aí eles fazem, depois eles criaram um site, que é o Mar Sem Fim Continuado, entendeu? E tinha uma pegada mais ecológica. Eles falavam um pouco de história, falavam um pouco de situação antropológica atual, mas predominantemente era uma pegada ecológica, que também é legal. Eu imaginei, se a gente tivesse apoio e recurso, a gente começar um programa que o negócio seja infindável, entendeu? Porque tem muita coisa para ver. A gente podia fazer um canal de Estrada Real e Sim. começar a fazer episódios. Inclusive, os episódios podiam ser curtos. Eu fico pensando em... Fala. Mas numerosos, entendeu? Sim. Numa ótica de YouTube, né? O que você fica pensando? É isso. Eu vi um canal de YouTube que é basicamente um casal que comprou um motorhome e O que, eles é isso? viajam um trailer. Ah, E eles viajam o Brasil e gravam todas as cidades que eles vão. E basicamente eles encontram amigos e tal. Mas é só isso o negócio. Ah, vamos parar aqui no Rio para tomar um banho de rio. Aí eles se filmam tomando banho de rio. É tipo. é um Eles, canal de viagem, né? eles assumiram o videodrome pra eles, assim. E agora eles criam, eles vivem na internet também. É ótimo. Ah, passa para mim esse canal para eu ver. Vou passar aqui no chat. Mas a gente podia montar um esquema desse, de que produz um conteúdo para além do cotidiano das pessoas que estão ali fazendo, né? Assim, o pesquisa de campo. Como é que a gente trabalha com pesquisa de campo? A gente tem 3 etapas, se a gente for levar o arco antropológico completo. Primeira etapa é a gente começar a levantar dados bibliográficos, que é onde, inclusive, a gente faz o planejamento de muita coisa. Então, a gente levanta esses dados bibliográficos, vai pesquisando e vai entendendo um pouco o que a gente quer ir ver lá, no que diz respeito à arte, à cultura, à ecologia. Bibliográficos? Sim. Por exemplo, ó, vamos ser concreto. A gente vai começar em Paraty, certo? Então a gente começa a levantar material, estudos, que tem seu Paraty. Começa a levantar isso pra caralho. Começa a levantar trabalhos
historiográfico sobre Paraty, pode levantar urbanístico, pode levantar trabalhos culturais de várias procedências. Por exemplo, pode levantar material que estuda expressões culturais atuais de Paraty. A gente se informa, né? Aí levantar, por exemplo, material que explora algum elemento folclórico caiçara da região. Material sobre cultura material com viés artístico, que me interessa muito, né? Elementos urbanísticos, historiográficos propriamente, porque é um assentamento antigo no Brasil, né? Vai ter cultura brasileira envolvida, a gente levanta uma série de coisas. Nessa primeira etapa, quando a gente fica levantando essas coisas, a gente começa a visualizar roteiros. Isso acontece. Se a gente fosse antropólogo mesmo e fosse estudar uma aldeia micronésia, o que aconteceria é que a gente teria que levantar toda a informação a respeito disso. Mas não é o nosso caso. A gente não está levantando informação sobre uma cultura absolutamente exógena. Essa é uma cultura que a gente não conhece, mas ela é atravessada pelos paradigmas ocidentais. Então, o que eu acho que vai começar a acontecer na primeira etapa é que a gente vai começar a identificar temáticas, que são coisas interessantes. Vai começar a dar ideia de projeto de roteiro. Porra, a gente podia fazer um programa sobre isso em Paraty. Puta, podia fazer um programa sobre aquilo em Paraty. Puta, podia ver isso na região. Puta, podia ver aquilo outro, não sei o que, tal, tal. Daí a gente vai para a segunda etapa, que é o quê? Caramba, mas que estão desligando a energia elétrica tudo quanto é lugar, gente? Que loucura. Na Juliette voltou a luz. É que deu uma chuva bem forte agora há pouco aqui na região. Ah, a Daniela daí também, né? Ela é de São Roque. Ah, não, então não é de outro lugar. É que Mairinque é do lado. Ah, você tá em Mairinga, a gente estava em Mauá. Não, eu tô a pandemia toda aqui. Quem mora em Mauá da sua família? Meus tios. Tá. O Eduardo. Eduardo é da família da Juliette. Ah, não Eduardo dessa não mora família, em da Mauá. família da Juliette. Ah, tá. Por quê? Porque o Eduardo não mora. Eduardo não é gente para morar. Ele é um animal. Ele fica nos lugares. Imagina que ele mora. Ele não tem morada. Sabe por quê? Porque pianista não é gente, entendeu? Gente é baterista, que nem o Guilherme, claro. Isso é gente. Obrigado por explicar, obrigado. Eu fiquei mais tranquilo agora. O Guilherme mora, por exemplo, habita. Contempla o seu estar no mundo. Agora, quem toca piano é o percussionista que quer fazer sonzinho, percussionista que quer dosar de harmonia o batuque. Eu vou nem comentar. Vocês estão falando de mim que eu não tava ouvindo, caralho. Ô, Guilherme, você perde a conversa? Não tem jeito. Depois você vai à gravação. Falei coisas pessoais, fiz revelações, sim. É um momento de revelação. As pessoas têm que saber quem é Guilherme Pedinte, Guilherme Mendigo do Pinto. Todos têm que saber quem é. Entendeu? Então eu disse. Respeita a minha história, minha família. Eu estou respeitando, eu até contei, falei de você, não é respeito tomar você por tema? Eu falei pra você que uma vez meu irmão falou o nosso sobrenome pra uma senhora lá na Itália e ela virou as costas e foi embora. Olha, eu sou o Silvio Mendigo. Me conhece aqui na rua como Silvio Mendigo, por favor. Exatamente. A senhora ficou assustada, sabe? Foi embora. Tipo, quem é esse louco, né? Você sabe aquele violonista muito bom, Guilherme, chama Penese? Sei, acho que sim. Então, Sei. eu confundo seu sobrenome com o dele. Eu apresentei você para muita gente como Guilherme Penese. Ah, pelo menos é uma família um pouco mais respeitável, né? Do que a família Pedinte, né? Exatamente. Mas, veja só. Quando a gente vai a campo,
Eu sei que eu estou falando em termos antropológicos, e a gente não é um grupo de antropólogos, mas quando a gente vai a campo, com todo esse material levantado, né? Imagina o André com a gente, que é um historiador profissional, né? A gente vai a campo com esse material levantado e com essas indicações de roteiro. O interessante é um monte de aspa, né? O que acontece quando você aspa as aspas? Quer dizer que ele botou aspas entre aspas, né? Ele está aspando, mas entre aspas. Então, aspei as aspas aspadas. Fala isso rápido num jogo de carta, eu penso que ele está com as espadas na mão. Pronto! O Ivan começou a sessão Sexta Sexy. Só que não é Sexta Sexy, o nosso é Quinta Louca. É o Quinta Louca. Então, tô gostando do nosso grupinho. O nosso grupinho tá ficando... ele tá ganhando densidades, porque é um grupo muito qualificado, né? Que tem várias procedências. Eu acho isso interessante. A gente já tá até falando em férias coletivas aqui. Como é que é? Como assim, férias coletivas? Ué, você não tá propondo aí a viagem de férias desse grupo? Não, essa viagem tem que ser depois da pandemia, né? Porque a gente não pode ir durante a pandemia. Alguém conhece... pergunta para o Eduardo e para o Guilherme. Eu cobro Depois R$1.000 Washington. a hora para entrevistas. Então, eu sou mais humilde, eu sou... paga quanto puder. Alguém sabe qual que é a Se é dosagem pro ser certa? persistente, eu cobro só 900, Ju. Peraí que eu vou ler uma mensagem aqui. Conversa entre vocês. Então. Tô brincando, Ju. Eu aceito, sim. Posso pagar em pudim? Eu primeiro vou experimentar o pudim e ver se ele é digno de um pagamento. Não. Bom, ok. Então tá bom, tô combinado. Não, é que eu tô fazendo uma aula de antropologia e música e eu não sei o que dá para fazer em tempos de pandemia, né? Ela falou, vocês podem fazer o que vocês estiverem pensando aí que envolva música. Então eu falei, bom, eu conheço um monte de gente que toca, então talvez eu vou fazer umas entrevistas e ver o que surge de tema, né, das entrevistas, assim. Mas eu não vou publicar elas não vão ser... eu não vou passar elas para aula, né? Não vai ser... Você podia entrevistar os músicos e a cara deles ficarem quadriculada. Assim. Com aquela voz, né? Eu fui estudar num conservatório perto da cidade com elementos suspeitos e mal indicados. Havia lá um sujeito muito perigoso que tocava baixo. Um outro que tinha porte, que não tinha porte, andava com guitarras ilegais. E nós lidávamos com encordoamento de aço, extremamente letal. Essas pessoas usavam entorpecentes. Essas pessoas fumavam droga. Não, essas pessoas eram inaladas. Você não pode inalar as pessoas assim. Elas eram inaladas. Você inala a pessoa. Você não está informado, né, Eduardo? O Bolsonaro, quando foi falar contra a vacina, falou que a gente não pode assim inalar a pessoa contra a vontade dela. Não, que maravilha. Inalaram as pessoas. O que é, Washington? São ideias que inalaram nas pessoas. Ele também falou, mas ele usou também para vacina. Ele acho que queria dizer inoculada, ele queria usar essa palavra. Daí ele falou inalada, e daí ele apropriou o termo em outros usos. É coisa que vocês, em vez talvez de incultar nas pessoas, né? Eu acho que é inocular, né? É isso mesmo, era isso.
Mas inocular é difícil de falar. Então... Inalar, e depois virou incultar nas pessoas, incutir nas pessoas, né? Virou inalar tudo era inalar. Então, o que eu imagino do ponto de vista antropológico que pode ser interessante para nós? Quando a gente estiver indo a campo, a gente for a campo, mesmo que a gente tenha propostas e roteiros, como a gente é um grupo de pesquisador, não um grupo de profissionais que vai estar com uma TV pagando a gente tem que ficar aberto ao campo, ao ambiente. Então, para ir a campo precisa de mais 3. Ó. Por que você quer dizer com isso, Washington? Porque tem 8, joga com 11. Para, Washington, para. Eu não entendo as metáforas de futebol do Silvio. Mas não fui eu que fiz metáfora de futebol, foi o Washington que fez. Não fui eu que fez. O Ciro falou para eu parar, eu parei. Se bem que de vez em quando faço metáfora em aula de... Ou aqui eu acho que eu fiz, né, de Pokémon e Jasper, eu misturei uma coisa com a outra, não lembro o que eu fiz. Acho que eu falei que... Sugeri que Pokémon morfava. Aí alguém disse que ficava mais difícil ainda, né? Puta, aí ficou difícil, porque a gente achou que você estava ligando duas coisas distintas e isso tinha um sentido forte no raciocínio, né? Eu estou tentando não fazer metáfora com coisas que eu não conheço. Bom, mas a gente indo a campo, por mais que a gente vá com roteiros e coisas para ver, eu acho que é legal também de ficar aberto ao campo. E, inicialmente, começar a gerar material, começar a gerar audiovisual, tentar cumprir alguns projetos, e voltar para São Paulo e começar a ver o que a gente tem. Porque imagino que a gente faça uma série para ti. E comece a fazer uma série em outras regiões. Tudo dentro desse canal do Caminho Real. E talvez tenha um programa sobre música. Tenha programa sobre arquitetura. Programa mais especificamente sobre arte. Sobre linguística. Começa a ver falha idiomática da região. Começa a especular relações e ver desenvolvimentos do português quintista, porque lá era falado o português quintista. E relações com o tupi geral, né? A língua geral, que, se não me engano, é o Tembete Neterrara, que era um tupi geral. Então tem muita coisa para explorar, para verificar. É um universo muito grande, cujo eixo é o Caminho Real. Mas é uma experiência de universo, entendeu? É uma experiência de universo. E a gente fica anos fazendo isso. Porque tem muita cidade. Entre elas está Brumadinho. Tem um negócio com a Vale. Tem tanta coisa para falar. Com uma abordagem historiográfica. Porque é historiográfico, entendeu? Imagina, o Caminho Real, ele começa já no século XVII, né? Se não no XVI, mas certamente no XVII. Mas acho que ele começa no XVI. E ele, o Caminho Real, ele atravessa ciclos brasileiros. Eu acho que no ciclo do pau-brasil, o Caminho Real, ele está lá, né, de alguma forma. Porque ele é em cima de antigas trilhas indígenas. E aí, ele vai alcançar, evidentemente, que é o apogeu dele, ele vai alcançar o ciclo do ouro, das pedras preciosas, que é o que vai estabelecer esse barroco brasileiro, nas artes, né? Só que ele vai continuar em atividade no ciclo do café, e assim por diante. Quer dizer, é muito interessante o que você tem para falar, o que você tem para ver. Desenvolvimento urbanístico de região é do caralho. A gente fazia um estudo urbanístico de como era, como a cidade foi crescendo.
Fazer legal, né? Quem sabe pagando a Lígia, a gente não faz mais animações pra gente. Pagando, né? A Lígia tem que pagar pra fazer, senão ela não faz. Lígia, dinheiro na mão, senão não tem animação. Não tem É pra partida. eu me manifestar? Você tá assim, é pra eu me manifestar? Não. Oi, gente. Dinheiro na mão é solidão. Vocês viram a paródia que fizeram com a porra do ex-vice-líder? Dinheiro no cu é alguma coisa, eu não lembro o que era agora. Não era vendaval. Mas fizeram uma paródia. Quantas vezes o senhor falou de política? Eu não falei de política. Eu tô falando do projeto do Caminho Real, Washington. Tá eu bom. só lembrei da paródia. Não, mas diga tem o fato mais importante dessa semana que une a live que você participou lá, que eu assisti um pouquinho, né? Qual delas? Só um pouquinho do negócio do Legião Urbana lá, né? Nossa. Você vê, rapaz, parece que as coisas atraem, né? Você viu que descobriram lá um monte de música do Legião Urbana? Não. E agora tá rolando uma pressão para soltar a gravação, ou seja, a gente vai ter mais uns discos aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Esse é o trampo que o Castanha faz. Não foi o Castanha que descobriu coisa do Legião Urbana, sabe? Não foi, mas ele pega muita coisa naquelas gavetas lá de Mariana lá que devia ficar nas gavetas. Mas deixa isso. O Castanha é um cara que a gente podia acionar nesse projeto do Caminho Real, hein? Eu não sei. Por que você não sabe, Washington? Porque eu não sei mesmo. O Castanha do Caju Castanha? Não, professor do Washington. Eu tenho aqui coisa do Castanha de música. É falar música medieval brasileira. Claro que tem. A gente procurou aquele dia lá, lembra? A gente achou, né? É difícil, né? Ele tem muita coisa disponível na internet também, o Castanha, né? Eu tenho o projeto da Petrobras que ele e o Vitor fizeram. São 3 livros de música colonial. Acho que eu tenho esses livros aqui. Né? Acho que eu tenho esses livros. Pô, mas tem você sabe que o Brasil sofreu pra cacete esse negócio de música erudita europeia. Depois que acabaram com as missões, o negócio ficou meio ruim, né? Como assim? Porque assim, você teve vários ciclos. O ciclo da riqueza lá do ouro, até que atraiu algumas pessoas, mas o Brasil teve um apagão cultural durante muito tempo, né? Por causa das proibições lá do Marquês de Pombal. Então... Marquês de Pombal, pelo amor de Deus, né? A música sofreu com isso bastante, né? Bastante. Então você vê, tem um período sofrível. Nossa. E aí, na época das missões, você tinha os índios tocando música contemporânea. Sério? Porque os jesuítas vinham direto da Itália, né? Estavam super informados. Então, aí depois que os bandeirantes acabaram com isso tudo, passou um tempo assim meio esquisito. Aí começou a aparecer gente. Depois da visita da família real, a coisa melhorou, né? Visita não, né? Se estabeleceram na visita. Sim. Mudaram a capital do império. Deixaram Portugal para o Napoleão e continuou o Império Português, né? Napoleão tinha que atravessar o Atlântico agora para pegar. E foi inteligente, né? Porque Portugal não tem que estar muito pequeno. Foi uma coisa inteligente. Mas custou, de certo modo, também o Império Português, né? Você cria um centro autônomo de atuação política, ele não consegue ficar subordinado mais depois.
Então, Portugal teve que topar essa independência fajuta, que era para continuar a colônia, né? Mas é que Portugal já estava endividado com a Inglaterra. Então ficou tudo mais ou menos, isso não é muito falado, né? Mas a verdade é que Brasil pertencia ao Império Britânico. Que era Império Britânico. Ô Silvio, eu anotei Diga. aqui, a gente ainda está no Iracampo, né? Na segunda etapa. Exatamente. Porque daí o que acontece? A gente vai a campo, a gente fica aberto às interferências do campo. Que é um processo antropológico. Não é que a gente não vai tentar cumprir roteiros que a gente vai ter esboçado, estabelecido. Mas tem que ficar aberto às coisas que acontecem de uma maneira maior do que muitos documentaristas ficam. Uma vez que a gente é dono do nosso próprio canal, né? E aí, a gente começa a ter um material aqui em São Paulo trabalhando que vai sugerir novas coisas com o nosso trânsito no lugar. Não que vai acontecer esse terceiro patamar, que é a observação participativa do antropólogo, né? Mas a gente pode acabar vivendo, pela duração do projeto, uma interação com o lugar que imprima no nosso material. Porque eu quero fazer uma coisa a longo prazo. Essa mudança de mídia, né? Em vez de a gente ter que fechar um projeto de 12 episódios e lançar, a gente pode fazer uma coisa continuada e ir lançando programinhas. Mas a gente coleta, a gente tem uma primeira fase do projeto, que tem essa primeira etapa, a segunda etapa, e daí a gente retorna para São Paulo com muito material. A gente começa a trabalhar esse material. O nosso conteúdo audiovisual não é só de campo. Tem muita coisa que a gente produz aqui em São Paulo mesmo, que é coisa didática. Imagina, tem programa que vai ter muita coisa da Juliette falando de língua, falando de idioma, dialeto, filologia histórica. Vai ter programa que vai ter Guilherme, vai ter Eduardo, Washington falando de música, explicando coisas musicais para a pessoa entender o que está. Às vezes tem programa que o nosso material de campo coletado é muito pequeno. Naquele episódio, que também não é muito longo, a gente vai ter, talvez, a grande maioria do audiovisual produzido em São Paulo. Vai ter muita coisa introdutória. Então, a gente vai ficar de uma maneira relativamente indeterminada produzindo material em São Paulo, depois da primeira viagem, mas planejando as próximas viagens. Como são, eu imagino, episódios curtinhos, que é essa lógica de YouTube, né? Eu acompanhei canais. André, você conhecia o canal Obriga História? Você conhece o canal Obriga História? Que agora não está mais no YouTube, agora só faz podcast. Porra, bem legal, dá uma olhada nesse canal. O canal Obriga História é um canal de historiador e uma antropóloga. Nossa, fizeram vários programas. Era um canal maravilhoso, que tinha vários tipos de programa nesse mesmo canal. Então, por exemplo, tinha uma série de programas, eles não iam a campo, mas tinha uma série de programas que era programa de conceituação. Então, conceito historiográfico ou conceito antropológico. Tinha programa tinha um programa que era de resenha de livro. Tinha um outro programa que era de temas e não de conceitos. Um outro programa que era de autores, né? E eles ficaram muito famosos pelas resenhas de livro, que eram muito boas.
Só que era muito difícil, né? Fazer, puta, é muito trabalhoso fazer as resenhas de livro. E o Iclis, que é o historiador, nossa, ele começou a ficar muito cansado e muita gente começou a reclamar. Reclamar de programa não era bom, ou que discordava de alguma conceituação. E ele se dedicava muito a fazer o trabalho, e isso começou a pesar para ele. Ele começou, toma muito tempo, né? Ele começou a ter a vontade de fazer grandes documentários. E ele começou a sentir que o canal estava custando muito para ele. Por outro lado, eles tinham um outro programa que era a entrevista, mas que era só de áudio. Que era algo que precisava de uma preparação bem menor do que as resenhas de livros, os conceitos, os temas, né? E era uma coisa que tinha muita visita. E aí ele resolveu deixar o canal Leitura Obriga História só como podcast e se dedicar a fazer documentários. Eu não cheguei a ver nenhum documentário deles, né? Mas olha o caminho que o canal Obriga História fez. Esses programas muito trabalhosos gerou a vontade de fazer um longa documentário, um longo documentário, um documentário longa, um longo documentário, e encerrar todas as programações que eles tinham no canal para fazer podcast que pedia um preparo anterior menor. E é só áudio, não tem iluminação, não tem, né? Não tem um monte de coisa. Eu estou imaginando o caminho oposto do canal Briga História, mas numa posição bem específica, em que a gente construa muito conteúdo que gere vários vídeos, em vez de ter um trabalho exaustivo para cada conteúdo, ter um trabalho para construção de conteúdo que o mesmo trabalho vai gerar vários vídeos, eventualmente de vários programas no canal. O canal todo é de Estrada Real. Mas eu imagino que vai ter a série Paraty e vai ter a lista de programas que é de arte, de música, ou de urbanismo, de arquitetura, de linguística, de historiografia, de cultura local. É uma forma de ter o canal com uma diversidade enorme, com um tema claro, que é a Estrada Real, e gerando muitas postagens com o mesmo trabalho de conteúdo. Silvio, qual que seria a terceira parte? Terceira parte é quando, por causa da nossa permanência e revisitas a alguns lugares, porque imagina um trabalho a longo prazo mesmo, né? Seria a gente começar a ser acolhido por certos grupos locais. De tal modo que a gente começa a dar voz para esses grupos. Mas eu não conseguiria antecipar que grupos que seriam, né? Pode ser todo tipo de grupo, instituições locais, ou comunidades caiçaras, quilombolas. Não saberia dizer. Eu estou, na verdade, emulando o que seria a observação participativa na antropologia, mas a gente não está fazendo um trabalho antropológico, nem tem antropólogo no grupo. Pode ter também programas religiosos sobre religião. Sei que em Tiradentes tem até o festival, né? O festival em Tiradentes e em Ouro Preto. De Que cinema. festival? Aliás, os três. É que tem uma galera já trabalhando nessa linha. O festival, pensando nisso, tem 3 festivais que são da mesma organização, Tiradentes, de Ouro Preto e de Belo Horizonte, e cada um deles aborda o cinema de um aspecto diferente, assim, tipo, o de Tiradentes tem uns filmes mais cult, aí em Ouro Preto tem uns filmes mais
qualquer coisa. E Pô, então já tem 3 festivais que é sobre Estrada Real? não, eles são na Estrada Real. Eles acontecem na. Mas eles são sobre a Estrada Real? Não, Então, não. então ele está propondo uma coisa nova. Porque o nosso canal é Estrada Real. Sim, sim. Qual que é a ideia que eu estou tendo? A ideia que eu estou tendo é mostrar para as pessoas essa propriedade caleidoscópica da cultura. Essa experiência lisérgica. Como que o fenômeno cultural vai se transformando, se transfigurando. É uma viagem de ácido mesmo, né? Você toma um LSD, você olha para a brasa do incenso e o cosmos está ali. Esse tipo de impacto que eu quero causar. Aí a gente entendeu que é uma performance. Oi? A gente entendeu que é uma performance. Não sei se vai ser uma performance, depende de como a gente vai fazer, né? Mas eu imagino a gente desenterrando temáticas, isso é uma coisa interessante para mostrar como que ao nosso alcance existe o universo, né? Ao nosso alcance existe o universo. E com um monte de programinha curto, isso pode gerar aderência, né? Agora, o que eu gostaria de fazer é conseguir algum tipo de parceria via Renato Gomes. A gente teria investimento para fazer isso. É. Ia ser bem legal. Porque daí qual que seria o argumento? O argumento seria toda a história da escravidão, né? Que a Estrada Real envolve. Inclusive por causa do ciclo do ouro. Então, a escravidão seria um tema historiográfico, antropológico, e aí vai me interessar muito também ser musical, frequente. Frequente, né? Uma coisa que eu sei é que os escravos que passaram a ser capturados por causa do ciclo do ouro é da região de Mina, na África. Então você tem toda uma cultura africana do ciclo do ouro que é muito diferente das outras comunidades africanas. Por quê? Porque essa cultura de Mina, da região de Mina, na África, era uma cultura que detinha o saber de minerar aluvião. E os portugueses não sabiam fazer isso. Então, nesse caso, eles escravizaram intencionalmente uma certa cultura para se apropriar do saber dessa cultura. Então, foi o roubo de um saber também. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem temática suficiente para atender esse interesse de intercâmbio cultural acadêmico, né, com esses grupos da África. Mas vamos ver se vai rolar, né? Vamos ver se vai rolar. Se rolar, vai ser bem legal. E aí, gente, questões do nosso último encontro? Vocês anotaram coisas? Eu lembro de gente que estava anotando, gente que ia formular melhor. Silvio, posso falar uma coisa que não é desse assunto específico? Depende. Você vai fazer que nem o Washington falar de política? Não, eu não falo de política. É bom mesmo. Isso Fala, daí Guilherme. não me interessa. Não, então,
tenho lido muito, tchau, mãe, sobre as coisas, né, de semiótica e para minha pesquisa, mas também pro lance da gente fazer, né, as aulas, as Aquela aula, né? discussões, sim. E, putz, é incrível como a concepção de signo linguístico, ou quase que signo linguístico não, musical, ou quase todo que não seja linguístico, é muito, eu diria, no mínimo frágil, sabe? É Eu acho que mesmo. seria. Por exemplo, eu não sei se você já viu. Vou falar mal do trabalho do Vicente e tá gravando, né? Dá um Mas, pause sei aí, lá. Juliette. Juliette. Não, mas pausa mesmo, pausa mesmo. É bom pausar, pausa, Juliette. Você não tem coragem? Você não tem coragem? Quero ver. Não, é que Para, eu Juliette. acho que seria mais A o briga caso já é de muito fazer. dura. De A a briga já é crítica, muito eu faria